boa noite. É o seguinte, sobre aí Covid, né? Que foi assunto do dia de hoje, o que o Bolsonaro falou na noite de ontem. E o senhor Jair Bolsonaro, afetado pela pressão da politicagem opositora a ele, né? Ele mais uma vez foi traído pela falta de freio da língua e se expressou mal, né? Numa frase que o correto era ele não ter falado daquela forma, o correto era ele ter tido o controle de não responder daquela maneira, apesar do que estava na cabeça dele e das motivações que ele tem, que tem a ver com as motivações daqueles que são contra ele, Bolsonaro. E as pessoas estão sempre nessa patrulha de dar um jeito de queimar, né, e de ir queimando a imagem dele e colocar na conta dele os efeitos da epidemia, de mortes e de doentes e da precariedade do sistema de saúde e várias coisas, né? Isso para dizer o seguinte, a queixa que ele faz, ele tem razão. Agora ele não se controlar, não ter o bom senso, ele não sopesar as coisas para ele saber que aquela não é a forma dele se expressar, né? Aquela rispidez. Ainda que se tenha segmentos, tem uma mídia, tem uma patotinha de politicagem que tem interesse no enfraquecimento e na derrubada dele, porque querem se beneficiar, né, de uma vez que o lugar dele está vago, então a oposição vai lá e ocupar o lugar dele. Agora, é triste o que está acontecendo no Brasil, porque as previsões que falavam desse aumento, né, ou como eles chamavam de pico da epidemia, agora no mês de maio, está se confirmando isso, né? Tá triste, tá pesado ouvir como é que tá a situação de Rio de Janeiro, Pernambuco e Manaus, né? E aqui, no caso, cidade de São Paulo, a coisa também está piorando em quantidade de casos, em vítimas, enfim. E a coisa estranha que são as imagens dos cemitérios, né? Então, alguns de nós temos, né, nós somos a fatia maior da população que estamos nos vendo não caindo no azar, né, mas ver aqueles que estão sofrendo com os efeitos, com as consequências, é angustiante. Isso aí é fato, né? Bom, agora é o seguinte, no que se iniciou na quinta-feira e sexta-feira e veio vindo até hoje, vamos falar então daquele que é o anseio de muitos de nós, Moro 2022, tá? Aí o que eu recebo de mensagens ou de comentários em postagens que eu faço? Que em 2018, quando eu votei em Bolsonaro, eu não votei em Moro. Ou ainda também a colocação do seguinte, que Moro não participou da campanha, ele só foi nomeado ministro em janeiro. Bom, daí a resposta para isso é muito simples, tá? Apesar do costume brasileiro com relação à política, farra de comício, farra de campanha, adesão a personificação do ideal da política na pessoa do candidato. Então as pessoas se atrelam, se aferram a ferro e a fogo a figura do candidato, não raciocina mais nada. Uma vez que foi cativado, aí a pessoa entende, sente que ela tem que ser presa ao candidato. Ora, eu com 43 anos, eu conheci gente que depois de tudo que aconteceu com o Collor, eu conheci um senhor que defendia o Collor já muitos anos depois de tudo aquilo que tinha acontecido no governo do Collor. Nós vemos hoje pessoas
imensamente apaixonadas pelo Lula. Você vai nos interiores e não é difícil você encontrar pessoas que estão presas aos políticos da liderança local. Um prefeito, mesmo que ele não esteja no cargo, mas ele foi prefeito em gestões anteriores, e ele tem aquelas pessoas que são cativas à figura daquele político. Isso para dizer o seguinte, tá? Olha, apesar disso ser a mentalidade, uma tradição da política brasileira, isso que vai na cabeça de muita gente, não é tudo o que foi a campanha para a eleição de Bolsonaro. Não é não, tá? Não é. Existia princípios, fundamentos, existiam anseios, existiam finalidades naquele movimento político e que passou pela campanha da presidência em 2018. E isso tinha a ver muito especialmente com uma concertação desse país, com uma arrumação, com um entendimento de que a corrupção brasileira, tá, ainda que de décadas, ainda que arraigada, que cabia a nós, numa lampejo, numa iluminação de consciência de uma geração, buscar mudar essa natureza brasileira. Muito especialmente no poder público, em quem a gente elege. E isso é para dizer o seguinte, que quando existe essa consciência, essa mentalidade, aí é uma escolha por um caminho, não é uma escolha por pessoas, não só por pessoas. Tá? Mas qual é o principal? O principal é o caminho que vai se trilhar por causa da onde se quer chegar. Se eu penso em ir numa cidade tal, eu sei qual estrada me leva para aquela cidade. Se eu quero ir para uma outra cidade tal, para um outro lugar, eu sei quais estradas me levam para aquele outro lugar. Mas se eu mentalizo aonde eu quero chegar, eu sei que o caminho para eu trilhar aonde eu quero chegar, se eu pegar caminhos que não me levam para onde eu quero chegar, eu não vou chegar lá nunca. Uma vez que eu peguei o caminho, né, ou ainda que eu tenha alternativas de caminho, mas para chegar onde eu quero chegar, eu tenho que ser coerente, eu tenho que fazer caminho que me leve até lá. Se eu fizer um caminho, se eu pensar, não, eu vou para A, mas se eu fizer caminho para B, C, D, eu nunca vou chegar no A. Isso para dizer o seguinte, tá? O pessoal curtindo uma onda de que traição a Bolsonaro, de que deslealdade ao Bolsonaro, deslealdade do Moro, deslealdade do... Vamos voltar a fita bem muito. Bebiano, deslealdade do Mandetta. Olha, não é ninguém com ninguém. Nenhuma pessoa com outra pessoa. A questão é o caminho. Tá? A questão é o caminho. Então, quando eu entendo que eu tenho que ser fiel àqueles princípios. Os princípios e os fundamentos são o caminho para uma finalidade. Então, o que acontece? Por quê? Porque no fundo, tá, essa consciência brasileira, esse eleitor do Bolsonaro, que estava com um fundamento no que o Brasil precisa, tá? E entre as coisas que o Brasil precisa, olha só, pessoal, olha só, gente, olha só uma coisinha só, presta atenção. No que o Brasil precisa, não descarta absolutamente, jamais tem como descartar você ter a realidade da corrupção na política, no poder público brasileiro, e você não sanear o poder público, não resolver o problema da corrupção. Não descarta, não é possível você achar que vai resolver Brasil e descartar você tratar a corrupção.
Não é possível. Não é possível. E quando eu digo tratar, não é de araque. O que é de araque? De boca, sabe? Porque fica bonito posar falando contra a corrupção. Não é isso, não. É fazer o que tem que ser feito. Tá? E daí que esse era o caminho. E aí, assim, nós vamos por esse caminho, tá bom? O povo brasileiro, dentro dessa mentalidade, aquela parcela da população, aquela fração que se imbuiu desse sentimento, desse sentido das coisas, tá certo? Aí apareceu a figura do Bolsonaro dizendo para nós eleitores que ele, Bolsonaro, ele era desse caminho. Ele comunicou isso para nós, ele fez parecer isso para nós. E aí então nós votamos ele para colocar ele, até de certa forma, né, presidente da República, adiante de nós nesse caminho. Só que é o seguinte, em 2019, Bolsonaro foi dando passos que eram passos de alguém saindo do caminho, tá? Então não fui eu que traí Bolsonaro. Eu não tenho que ter compromisso com o Bolsonaro, eu tenho que ter compromisso com o caminho. Para mim é simples assim. Foi quem saiu do caminho. E ele agora, o seu Bolsonaro, na mesma semana. Que semana, viu? Na mesma semana. Ele fala ainda em manifestação de rua de não negociar com a velha política. Na segunda-feira começa a tratar com as lideranças dos partidos envolvidos no mensalão. Inclusive de políticos condenados no processo do mensalão. E também da Lava Jato, no caso da Lava Jato, né? Mensalão e Lava Jato. Na mesma semana. Na mesma semana, sabe? O seu Bolsonaro tem a prepotência dele se sentir seguro. Eu estico para onde eu quiser esticar. Aí foi lá e ele fez uma coisa que ele já sabia de meses, tá bom? Nós estamos falando aí de junho, agosto de 2019, que era uma condição do Sérgio Moro. A questão da autonomia da Polícia Federal e de que de forma nenhuma um político eleito poderia interferir no que era decidido quanto à Polícia Federal, tá? Então, olha só, isso para dizer o seguinte, olha, Moro não, quando eu votei em setembro, quando eu votei em outubro e votei em novembro, eu não votei no Moro. Moro foi chamado, foi convidado e só foi acertado ele no Ministério da Justiça só em janeiro, quando o Bolsonaro já tinha tomado posse da presidência. Agora é o seguinte, só que o compromisso com o caminho não faz diferença nenhuma, nada disso a respeito do Moro. Nem que eu não tenha votado no Moro, e nem tampouco que ele tenha entrado no governo, no caso da política do Bolsonaro, só em janeiro. Para efeito do caminho, não é isso que determina absolutamente nada. Pode fazer diferença, mas determinar não determina. Isso aí é clareza com relação a isso aí. Independente, porque olha só, nós votamos no Bolsonaro sem ter essa definição de que Moro seria ministro da Justiça. Perfeito, tudo bem, eu tenho consciência disso. Agora, com o sentimento, com o que foi o discurso de campanha, e muito o discurso de campanha, não é dizer que foi mais ou menos, ou que foi falado por alto, não, foi tônica, foi essência do discurso de campanha. Mudar essa realidade da política podre brasileira. Foi tônica isso. Isso, inclusive, justifica o Bolsonaro ser eleito. Porque para esse Bolsonaro que está aí, cara, Ciro Gomes, Alckmin, sabe? Não tinha que ser o Bolsonaro para estar entregando as estatais, diretorias e segundo escalão aí de governo para esses partidos que tudo for pego na corrupção da época do Lula.
Ele não foi eleito para isso, não. Ele não foi eleito para isso. Bolsonaro saiu do caminho. E uma outra colocação feita, tá? Estou falando agora de rede social, de resposta, desse vai e vem aí das postagens. Se Moro já é candidato. Na verdade, sobre ser candidato, o que é que nós temos de Moro? Nós temos uma declaração dele a respeito de que não se candidata a nenhum cargo eletivo. Isso no sentido de que se ele uma declaração que há uma pessoa muito bem assim fechada com a ideia de que ele tem muitos anos da própria vida dedicados à sua formação, acumulando uma bagagem de experiência. Quer dizer, o know-how dele está todo voltado para os negócios da justiça. Então, na prática, tá? Sendo realista e dentro de um contexto de normalidade, o cara pensa assim, olha, não faz sentido eu ir para uma outra área que não é a área que eu passei, dediquei a minha vida para que a minha pessoa se especializasse e ganhasse competência numa área. Como é que eu vou para outra área? Administração pública, né? É outra área. Porém é o seguinte, dentro dessa realidade, Moro, ele acreditou no Bolsonaro e para ele acreditar, né? E como o fato do Bolsonaro convidar ele para o ministério foi de encontro a um entendimento que o Moro desenvolveu do fato do seguinte, olha, trabalhei muitos anos, prendi chefe de tráfico, prendi criminosos de altíssima criminalidade, prendi empresários corruptos, prendi empreiteiros corruptos, prendi até diretores de estatais, prendi políticos corruptos. E no andamento dessa experiência toda, por causa do seguinte, pode-se dizer que a Lava Jato ela é uma experiência exitosa, porém ele tem uma experiência grande de fracasso, que foi um processo anterior que ele trabalhou que se chamava Banestado. Isso para dizer o seguinte, uma pessoa dessa, ele vê no andamento das coisas tudo que funciona e aquilo que não funciona. E no discurso de posse do Moro, em janeiro de 2019, no começo de 2019, ele disse bem claro no sentido do seguinte, que era ele entender que ele ia ter uma oportunidade de se colocar numa posição de tratar as coisas que não funcionam direito. É ele estar no nível de não só dele ser um agente da lei como juiz federal, mas dele estar num cargo do executivo do poder nacional para ele trabalhar aonde as leis são feitas. Agora, parêntese, já que eu estou falando agora de leis que são feitas, eu vou fazer um parêntese. Tem uma patifaria que está sendo frequentemente postada na internet, que é uma foto dele, que ele está numa mesa, ali foi um dia de um café da manhã com o Rodrigo Maia. Gente, essa foto do Moro sentado com o Rodrigo Maia naquele café da manhã é de uma patifaria tão grande, é assim, é de uma natureza cebosa e de uma canalice tão imensa dessa militânciazinha escrota que o Bolsonaro tem agora, que é o sinal trocado dos esquerdistas, né? Que é esse eleitorzinho, o cebozinho que o Bolsonaro arrumou para estar postando essas porcarias. Por quê? Aquela foto tem mais de 1 ano. E aquela foto foi quando estava tramitando no Congresso o pacote anticrime. Quer dizer, ele, como ministro da Justiça, estava representando o lado do projeto diante daquele que pauta as votações no Congresso, que era o Rodrigo Maia. E esse tipo de encontro, ele é basicamente ele é protocolar, que são as autoridades terem o diálogo a respeito do que está sendo proposto.
não tem nada a ver com entrosamento, com combinado, com arranjado, absolutamente nada a ver com isso. Aí postam uma foto dessa e distorcem o significado, querem dizer que o cara tem associação. E a ironia é um bolsonarista postar isso com a quantidade de imagens que tem senhor Jair Bolsonaro ao lado de Rodrigo Maia, sorrisos, abraços, cenas descontraídas. E para terminar de completar, meados do fevereiro, né, o senhor Bolsonaro nada mais, nada menos, condecorou, colocou uma medalha, tá bom? Grau, Gran, Piriri, Parará dos Pororó da República aí para senhor Rodrigo Maia. E outras raposas, lacraias e serpentes mais da natureza de seu Dias Toffoli e Alcolumbre, enfim. Essa gente foi condecorada por Bolsonaro. Aí o pessoal me pega uma foto do Moro de mais de um ano atrás, que foi um encontro que tinha a ver com o diálogo de autoridades a respeito de um projeto que estava colocado para votação. Nada menos do que o pacote anticrime, tá? Então assim, sabe? E essa gente quer defender Bolsonaro como que se eles fossem a mentalidade da política séria. Uma gente que tá aí para distorcer as coisas nesse nível, sabe? Então assim, enfim, o governo Bolsonaro acabou, né? Agora ele vai rastejando até o final de 2022, que na verdade é o que eu espero. Eu sinceramente eu não quero para o Brasil, eu não quero um processo de impeachment, não precisa disso. Tá? O Bolsonaro já está acabado, não precisa disso. É menos pior para nós gerir agora as crises, a situação difícil, essa coisa do... Eu não quero, sabe, fazer com o Bolsonaro o erro que ele cometeu com o Mandetta. Eu, sinceramente, reconheço no Mandetta um mala. Eu reconheço no Mandetta um politiqueirozinho. Agora, dentro de uma crise sanitária mundial, do nível da natureza que tem, que é nada mais, nada menos que uma pandemia viral, é um troço pesado. Aí o cara vai e me troca. A troca de um ministro não é só você retirar aquela figura daquela pessoa. Ele funciona, como autoridade, ele funciona como uma equipe. Quem vai entrar, ele quer entrar com as pessoas com quem conhece. Então sai um ministro desse, sai todo mundo que está trabalhando com ele. Que tem as pessoas que trabalhando têm o domínio dos detalhes da realidade. Aí você, sabe, você provoca um choque desse numa hora dessa, uma hora errada. E pelo mesmo motivo eu não quero ter a cabeça de cometer o erro do mesmo jeito da cabeça do Bolsonaro que comete o erro que ele comete. Então eu não quero que ele saia agora, eu não quero. E é pelo Bolsonaro? Não, não. Esse desgraçado, ele me deu tanto desgosto dele ser o politiqueirozinho que eu achava que ele não era, eu pensava que ele era uma pessoa de valor, e eu tô vendo o politiqueirozinho que ele é. Eu quero mais que ele se lasque. Mas só que isso não vai ser bom para o Brasil. Nós brasileiros trabalharmos em cima de produzir soluções duradouras. E quando eu digo isso, é nós colocarmos o próximo gestor, tá? O próximo presidente da República, colocarmos, gente, os próximos deputados federais, senadores, os próximos parlamentares. Foco nisso aí, pessoal. Olha só, por causa da onda Bolsonaro, foi eleito aí Joyce Hasselmann Frota, essa molecagem desses MBL. E aí você vê lá aquela baiana, o outro lá do Ceará, aqui ó, tudo aqui ó, ó. Precisamos de políticos que nas suas funções, nos seus cargos,
E aí também deputados federais, os senadores, que sabe, pessoal, na hora que for lá um projeto de um juiz de garantias, sabe, uma votação dessa não vai passar isso. O Bolsonaro sancionou o que o Congresso já tinha aprovado. Tá errado o Congresso e tá errado o Bolsonaro também. Se for lá um fundo eleitoral, pessoal, essa excrescência, esse absurdo, que no resto do mundo não existe, só existe no Brasil. Foro privilegiado, no resto do mundo não existe, só existe no Brasil. Mas falando de uma coisa que passou por votação, fundo eleitoral, pessoal. O que é político eleito com o bolso cheio de dinheiro? O que é um político que está no cargo com o bolso cheio de dinheiro? Compra de voto, pessoal. Então a gente ter no parlamento pessoas que na hora que aparecer um rato para colocar uma proposta dessa, a votação, sabe, não dê ganho para esses absurdos. E aí a gente se pergunta, né, uma bancada tão grande do PSL, entrou mais de 50 deputados, só o PSL, só o partido do Bolsonaro, fora os outros que foram na esteira, como é que um fundo eleitoral desse é aprovado? Sabe? Então, a gente é isso que eu quero dizer, que nós precisamos agora nos empenhar por soluções duradouras, ou seja, é mais razoável, sabe, pessoal, a gente pensar em 2022. Por quê? Porque aí nós temos tempo para produzir essas soluções. Temos aí, vamos colocar, né, 2 anos e meio. Eu colocaria 2 anos só. Nós temos 2 anos para poder, sabe, fazer coisas bem pensadas, bem analisadas e produzir os efeitos que a gente precisa produzir. Nesse sentido, aí é que entra o seguinte, estava falando lá atrás, né, o outro questionamento que eu vi das respostas das minhas postagens, é que se Moro já é candidato ou se ele vai ser candidato. Então agora o nosso papel é nós fazermos uma expressão social, e isso já está funcionando na internet, de que nós temos um sentimento de que Moro nos representa como candidato e como possível presidente da República. No momento em que ele aceitar se candidatar, eu vejo ele presidente, tá? Eu vejo ele presidente em 2022. E aí, o que eu já falei em outros vídeos que eu já fiz, ele já deixou a carreira da magistratura porque acreditou que ele ia ter uma oportunidade de conquistas, tá? Em cima do contexto que eu já expliquei anteriormente, eu não vou falar de novo agora. Então ele já deixou a carreira da magistratura, ele não é juiz agora mais, tá? Ele é reconhecido como juiz pelo trabalho, pela moral, né? Mas efetivamente ele não é juiz agora. E o fato dele entrar na política do Bolsonaro, não vou nem falar dele estar ocupando a posição de ministro da Justiça, não. Com o problema que nós temos dessa composição do Supremo Tribunal Federal, para nós, o que é certo, Sérgio Moro, ministro do Supremo Tribunal Federal. Um dos, né? Porque afinal eles são 11. Mas assim, sem sombra de dúvida, contar com o Moro lá dentro. Isso aí, infelizmente, também está fora de questão. O Bolsonaro poderia ter esse interesse, porque uma vez que ele indica e coloca e encaminha o Moro para o Supremo, ele já tira essa ameaça de concorrência de 2022. Porém, se associando com os políticos com quem ele tem se associado, com o Centrão, com todas as concessões que ele fez, que foi aquela quantidade imensa de barbaridades que ele assinou em 2019, e também os outros que ele colocou nos outros cargos, quer dizer, ele acertou colocando o Moro, e aí depois ele foi, meu Deus, Pai do céu,
A liderança do governo na Câmara dos Deputados, no Senado, liderança dele, governo Bolsonaro. O cara que ele colocou na AGU, que agora passou para o Ministério da Justiça, para o lugar do Moro, né? O da AGU, o Procurador-Geral da República, que também, tá, se Bolsonaro fosse coerente, ele também teria colocado o Deltan Dallagnol, colocou esse Aras. E todas essas nomeações que eu estou citando são de figuras, são de pessoas politiqueiras, tá bom? Da politicagem rasteira. São todos raposas, são todos da máfia corrupta. Então, contudo, sanções de Bolsonaro, nomeações que ele fez, essa tentativa dele de entrosamento e de criar essa amizade com o Rodrigo Maia, com o Alcolumbre, com o Congresso vendedor de apoio político, o mesmo Congresso que estava na corrupção do PT, o mesmo. O Bolsonaro entende que o caminho é se entrosar com essa gente. Uma vez que ele escolheu isso, o que eu falei no início do vídeo, ele saiu do caminho. E daí que, para nós agora, é manter a fé, os fundamentos e os princípios da campanha de 2018. Manter a fé e os princípios agora, na prática, inclui descartar Bolsonaro e colocar foco. Nosso objetivo primeiro é nos esforçarmos para que a pessoa que aceite, sabe, esse desafio, né, uma vez que as outras alternativas, né, que correspondem ao nível do Sérgio Moro, as outras duas, né, o fato dele, a carreira dele ou ele ir para o Supremo Tribunal Federal, não estão mais no radar, não estão mais no horizonte. Então ele, mais até do que por ele mesmo, mas por nós, pelo país, ele aceitar o desafio de sair candidato à presidência da República. Moro 2022. Somos todos Moro. Moro maior que Bolsonaro.